Buracos negros são mistérios cósmicos envoltos em enigmas. Imagine um lugar no espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Estes são os buracos negros, objetos de imensa densidade e atração gravitacional. Nascidos da agonia final de estrelas massivas, eles são remanescentes fascinantes da evolução estelar. Os buracos negros deformam o tecido do espaço-tempo, criando distorções que desafiam nossa compreensão do universo. Esses objetos celestes não são espaços vazios, mas regiões do espaço-tempo que exibem efeitos gravitacionais extremos. Sua densidade é tão alta que eles concentram uma enorme quantidade de massa em um volume incrivelmente pequeno. Isso os torna gigantes gravitacionais, capazes de atrair qualquer coisa que se aventure muito perto. Buracos negros não são aspiradores de pó cósmicos, sugando aleatoriamente tudo à vista. Sua influência gravitacional, embora poderosa, é localizada. Somente objetos que cruzam um certo limite, conhecido como horizonte de eventos, são inevitavelmente atraídos. Além deste ponto, a fuga é impossível. Compreender os buracos negros exige lidar com conceitos que parecem saídos da ficção científica. Sua formação, comportamento e destino final são temas de intensa investigação científica. À medida que nos aprofundamos nesses abismos cósmicos, descobrimos mais sobre a natureza fundamental da gravidade, do espaço-tempo e do próprio universo. As estrelas são fornalhas cósmicas, alimentadas pela fusão nuclear em seus núcleos. Este processo gera uma pressão externa que neutraliza a atração interna da gravidade. Durante a maior parte da vida de uma estrela, essas forças permanecem em equilíbrio. No entanto, quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear, esse equilíbrio é quebrado. Sem o impulso externo da fusão, a gravidade assume o controle. O núcleo da estrela entra em colapso sob seu próprio peso, implodindo em uma explosão espetacular de supernova. Se o núcleo restante for suficientemente massivo, cerca de 3 vezes a massa do nosso Sol, a gravidade continua seu esmagamento implacável. O núcleo colapsa em um ponto infinitamente pequeno, conhecido como singularidade, onde a densidade se torna infinita. Essa singularidade é envolvida pelo horizonte de eventos, o limite além do qual nada pode retornar. Um buraco negro nasce. A formação de um buraco negro é um evento dramático, marcando o fim de um capítulo celestial e o início de outro. Esses objetos, nascidos da morte estelar, tornam-se forças poderosas no universo, influenciando a evolução das galáxias e a paisagem cósmica. Buracos negros não são predadores cósmicos, caçando ativamente presas celestes. Sua influência é passiva, uma consequência de sua imensa atração gravitacional. Qualquer objeto, seja um planeta, uma estrela ou até mesmo a própria luz, que se aventure muito perto de um buraco negro, será atraído para dentro. A região ao redor de um buraco negro, onde a gravidade reina suprema, é definida pelo horizonte de eventos. Essa fronteira não é uma barreira física, mas um ponto sem retorno. Uma vez que um objeto cruza o horizonte de eventos, ele é inexoravelmente puxado em direção à singularidade no centro do buraco negro. A atração gravitacional de um buraco negro deforma o tecido do espaço-tempo, criando distorções que afetam as trajetórias de objetos próximos. A própria luz é curvada por essa gravidade intensa, causando um fenômeno conhecido como lente gravitacional. Quanto mais perto um objeto chega de um buraco negro, mais forte a atração gravitacional se torna. Isso leva a um fenômeno conhecido como espaguetificação, onde um objeto é esticado e comprimido à medida que cai no buraco negro. Os buracos negros, embora unificados por sua intensa gravidade, vêm em diferentes tamanhos. Buracos negros de massa estelar, o tipo mais comum, se formam a partir do colapso de estrelas massivas. Eles normalmente têm massas algumas vezes maiores que a do nosso Sol,
compactadas em uma região de apenas alguns quilômetros de diâmetro. Buracos negros de massa intermediária são mais raros, com massas que variam de centenas a milhares de vezes a do Sol. Suas origens são menos certas, possivelmente formadas a partir da fusão de buracos negros menores ou do colapso de estrelas excepcionalmente massivas. Buracos negros supermassivos são os verdadeiros gigantes do cosmos, espreitando nos centros da maioria das galáxias, incluindo nossa própria Via Láctea. Esses titãs podem ter massas milhões ou até bilhões de vezes maiores que a do Sol, com seus horizontes de eventos abrangendo bilhões de quilômetros. A existência de buracos negros em miniatura, menores do que os buracos negros de massa estelar, também foi proposta. Esses objetos hipotéticos, remanescentes do universo primitivo, teriam massas comparáveis à de uma montanha comprimida em um espaço menor que um átomo. À medida que a matéria cai em um buraco negro, ela não simplesmente desaparece. Ela forma um disco giratório de gás e poeira, chamado disco de acreção, ao redor do horizonte de eventos do buraco negro. Este disco é aquecido a temperaturas extremas por fricção e pelas intensas forças gravitacionais. O disco de acreção emite radiação intensa em todo o espectro eletromagnético, de ondas de rádio a raios X. Essa radiação permite que os astrônomos detectem e estudem buracos negros, embora eles próprios sejam invisíveis. O processo de acreção é confuso, com a matéria no disco constantemente colidindo e interagindo. Algum material cai no buraco negro, adicionando a sua massa, enquanto algum é ejetado de volta ao espaço em jatos poderosos. A energia liberada pelos discos de acreção pode ser prodigiosa, ofuscando galáxias inteiras. Esses discos são ambientes dinâmicos, desempenhando um papel crucial no crescimento e evolução dos buracos negros e seus ambientes circundantes. Buracos negros, apesar de sua reputação como sumidouros cósmicos, também podem ser fontes de imensa energia. À medida que a matéria gira no disco de acreção, algumas partículas são aceleradas a quase a velocidade da luz e ejetadas em poderosos jatos perpendiculares ao disco. Esses jatos, compostos de partículas altamente energizadas, podem se estender por milhares de anos-luz, moldando o meio interestelar e influenciando a evolução das galáxias. Eles são uma prova das forças poderosas em jogo ao redor dos buracos negros. O mecanismo por trás da formação de jatos não é totalmente compreendido, mas acredita-se que envolva a interação de campos magnéticos com o disco de acreção. A rotação intensa e os campos magnéticos criam um acelerador de partículas natural, lançando material para fora. A energia transportada por esses jatos é enorme, rivalizando com a produção total de energia de galáxias inteiras. Eles são uma demonstração dramática do poder dos buracos negros não apenas para consumir matéria, mas também para liberá-la de forma espetacular. O horizonte de eventos é a característica definidora de um buraco negro, o limite além do qual o aperto da gravidade se torna inevitável. Ele marca o ponto sem retorno, onde nem mesmo a luz, a coisa mais rápida do universo, pode escapar. O tamanho do horizonte de eventos é diretamente proporcional à massa do buraco negro. Um buraco negro com uma massa 3 vezes maior que a do nosso Sol teria um horizonte de eventos com um raio de cerca de 9 quilômetros. Imagine o horizonte de eventos como uma cachoeira cósmica. Depois de passar da borda, não há como nadar de volta rio acima. Da mesma forma, qualquer coisa que cruze o horizonte de eventos de um buraco negro está destinada a cair em direção à singularidade. O horizonte de eventos é um limite teórico, não uma barreira física. Um observador caindo em um buraco negro não notaria nada de especial ao cruzar o horizonte de eventos, exceto pela atração gravitacional cada vez maior. No coração de cada buraco negro reside a singularidade,
Um ponto de densidade infinita onde as leis conhecidas da física se rompem. É um lugar onde o espaço e o tempo são infinitamente curvados, e nossa compreensão atual da gravidade falha em fornecer uma explicação completa. A singularidade é frequentemente descrita como um ponto de volume zero, onde toda a massa do buraco negro está concentrada. No entanto, a verdadeira natureza da singularidade permanece um dos maiores mistérios da física. A singularidade representa um desafio fundamental à nossa compreensão do universo. Ela sugere que nossas teorias atuais sobre a gravidade são incompletas e que uma teoria mais fundamental é necessária para descrever as condições extremas no coração de um buraco negro. O paradoxo da informação é outro enigma associado aos buracos negros. Ele questiona o que acontece com a informação sobre a matéria que cai em um buraco negro. Essa informação desaparece, violando as leis da mecânica quântica, ou é preservada de alguma forma desconhecida? Essas são questões que continuam a intrigar os físicos hoje.